Olá meus amigos, espero que estejam todos muito bem aqui no vídeo Nuno Miranda a ensinar um novo projeto, desta vez com um Space Shooter da vida. Espero que seja um projeto bastante interessante para vocês. Nele vamos aprender ou sedimentar alguns conceitos já noutra hora ouvido e estudado, provavelmente, mas reforçar provavelmente alguns desses conceitos. Mas então vamos começar por criar o nosso projeto. Vou criar aqui um novo projeto. Pode ser em modo compatibilidade ou forward plus, aqui não importa muito. Vou simplesmente chamar Space, vou pôr assim Space Shooter, JavaScript, crio pasta, ele já está pronto para criar. Create and Edit e vamos começar por criar a nossa estrutura de pastas. E antes de eu começar por criar a nossa estrutura de pastas, vou buscar os nossos assets. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo ou nos recursos extra para descarregarem os assets, que são as nossas imagens, mas se quiserem saber a fonte real de onde eu vim buscar essas assets, vim ao site do kenny.nl. Cá vocês encontram muitos recursos gratuitos e não gratuitos. E se quiserem, porventura, saber qual eu vou utilizar nesta série, basta só meter Space que eu vai encontrar. Portanto, eu acabei por usar este Space Shooter Redux. Ok? Ele é gratuito, podem descarregar muito bem, mas caso contrário, podem também descarregar o zip que eu deixei já preparado com os assets e com uma fonte e alguns sons já preparados para usar no projeto. Aqui só iriam conseguir descarregar a questão dos sprites, a bem dizer, mas em termos de sons e fontes, vai como extra no zip que eu deixei no anexo. Pronto, visto esta parte, vamos então criar a nossa estrutura de pastas. Eu vou então fazer aqui o Open in File Manager no nosso File System para eu então abrir a nossa pasta e vou colar aqui o zip que eu tenho já aqui pronto e vou descarregar, ou melhor, extrair, ok? Podem apagar esta pasta, ou melhor, este zip, e ele vai importar mal foquem a janela do Godot. Depois disto, vamos então criar uma pasta para as cenas. Scenes. Vou manter a nomenclatura em inglês, ok? Script. E penso que é nos suficiente a questão da estrutura de pastas. Aqui dentro das assets, por acaso está um bocado redundante, o que eu vou fazer simplesmente é open file, vou cortar, pronto. Eu estava uma pasta sobre a outra as assets, pronto, eu só passei para um nível acima para ficar aqui direitinho. E é isto. Nesta parte temos então a configuração do nosso projeto. Podemos já colocar aqui no Project Settings a questão do display em Windows. Vamos querer que o nosso jogo seja em Scratch, seja Canvas Items, que é para jogos 2D. Vamos querer que assim a nossa janela, mesmo que maximizada ou ajustada, o tamanho vai manter a proporção do nosso jogo, porque aqui no aspect está a dizer keep, vai manter, mas mais para a frente vou acabar por explicar um pouco melhor, mas com o Canvas Items está mais direcionado para jogos 2D e com o keep, com o parâmetro em keep, vamos fazer com que quer alguém ajuste o X ou o Y da janela do jogo, a proporção do jogo vai se manter. Então, este ajuste é necessário. Vamos então criar o nosso player. Vamos criar uma cena. A nossa cena vai ser do tipo
character body. O character body nele já impõe algumas físicas nele incorporadas. Ele está-nos a dar aqui um erro. Está a dizer que o nó não tem qualquer forma e ele necessita de colidir ou interagir com os outros objetos. Considera adicionar um collision shape 2D ou collision polygon 2D como filho para definir, a sua forma. Vamos então criar um sprite, Ctrl A, para abrir diretamente aqui a nossa janelinha. Escrevemos sprite, encontramos logo aqui. Aqui nas propriedades do sprite podemos então adicionar a nossa textura. E vou fazer o load em assets, PNG, e vamos ver. Eu acho que vou escolher mesmo este player ship 1. Vai servir. Com o scroll do rato vocês podem, ao ir pressionando, conseguem arrastar a posição da cena. Vocês estão a andar pelo mundo da cena, né? Porque a cena em si está vincada nestas margens aqui, né? É o que o jogador vai ver, o jogador final irá ver dentro desta área. Portanto, por enquanto vamos manter aqui e vou já explicar porquê. Agora nós precisamos de adicionar um collision shape. Aqui dentro, com o character body selecionado, Ctrl A, collision shape. Eu vou usar collision polygon 2D para trabalhar melhor nos pontos. E eu vou ampliar com scroll, arrastar assim para centralizar aqui, para trabalhar melhor. Vou clicando aqui neste verde, neste maisinho, vou fazer pontos de colisão. Não precisa ficar completamente perfeito. Pode mesmo ficar assim. Assim. E vamos fechá-lo no primeiro ponto que nós criamos, clicando em cima dele. Ele vai gerar aqui colisões, ok? E reparem que isto aqui é numerado. Eu crio uma lista de pontos, que é um packet vector 2, aqui o polígono. Se nós clicarmos aqui no packet vector, verão que isto nada mais é do que um array de pontos em que nós criamos aqui para simular a colisão. E desta forma, o character body 2D já não se queixa. Vamos renomeá-lo, vamos clicá-lo outra vez e P maiúsculo player e vamos com Ctrl S para salvar e vamos salvar a nossa cena, cuja extensão é tscn. Isto remete-nos para uma cena e vamos salvar esta cena dentro da pasta cenas. Save, ok. E vamos agora criar uma cena vazia chamada game, que é onde vai acontecer todo o nosso jogo. E eu agora aqui vou sim nesta cadeadozinho, vou instanciar uma cena que já existe, né? O que nós acabamos de criar, o player. Vamos abrir e vou arrastar para aqui. Não altero a posição dele, não arrasto. E vocês reparem que a posição dele vai alterar assim aqui na propriedade transform, né? Mas esta posição que aqui estão a ver é com base da cena game, não é? Porque aqui dentro da cena player ele está a 0, ele vai continuar a estar 0. Ui, o que é que eu fiz? Ok. Portanto, aqui não recomendo que vocês alterem. Ui. Porque senão. Ok, eu vou fazer só aqui grande bodega. Só para que entendam. Se eu salvar aqui. E se formos à nossa cena, reparem que ele estava aqui. O pivô dele é o ponto de inicialização dele. E eu passo para aqui, não é? Porque esta posição foi adulterada com base da local position, podemos dizer assim. Portanto, nós aqui vamos manter a posição 0
porque a posição main do game é que vai importar. Nós aqui só estamos a criar a entidade. Só estamos a criar a entidade do nosso player. Depois a posição vai ser manipulada na cena game. Fica então assim, Ctrl Z e salvo outra vez. E reparem que ele voltou aqui. Pronto, para aqui serve muito bem. Uma coisa que eu vou alterar aqui, visto que vai ser um jogo na horizontal, o nosso jogador vai mover-se para cima e para baixo. Vamos dar-lhe um rotate no nosso sprite, aqui em transform, rotate. Vou dar uma rotação de 90 graus e o collision shape também vou dar uma rotação de 90 graus. E ele assim fica direitinho, está centralizado. Salvamos e aqui já se fez sentir esta modificação. Parece-nos bem. Vamos fazer então o nosso script de movimentação. Voltamos aqui nesta cena, se quiserem. Vocês são imediatamente redirecionados para dentro da cena player. Vamos criar então um script aqui, este maisinho, com o player selecionado para que o script fique anexado a este. Reparem que ele está a tentar criar para dentro da pasta scenes. Vamos mudar isto. Criamos em scripts player.gd. A extensão do script é gd, que remete-nos para as siglas gd script, né? Então, open. Temos já aqui tudo pronto. Reparem que ele aqui vai herdar das características do character body, que é o tipo de nó que nós estamos a trabalhar. Então, ao criar, ele vai estender todos os métodos e propriedades do character body 2D. Ok? Vamos então trabalhar com os inputs. Vamos querer trabalhar com o WASD para mover o nosso personagem. Vou criar então aqui uma função chamada physics process. E porquê? Porque se clicarem aqui em cima do character body 2D com o control, se pressionar o control, ele vai sublinhar e clicarem com o rato, o botão esquerdo, ele vai remeter-vos para a documentação. E reparem que ele é especializado em físicas, em corpo de físicas 2D. Portanto, o facto de eu dizer aqui físicas, ele trabalha com físicas e quando vamos trabalhar com físicas, então recomendo mesmo que vocês usem a função physics process, que é desenhada para esse mesmo efeito. Aqui o delta vai fazer o quê? Muito resumidamente, eu tenho um vídeo já no anterior, já para que vocês possam ver na playlist, só a falar do delta, mas muito resumidamente o delta é para estabilizar a questão dos frames. Imaginem um cenário hipotético, e acho que é o cenário mais fácil para explicar a questão do delta. Imaginem a vossa nave mover-se a uma dada velocidade no vosso computador. E no computador mais antigo que um jogador possa jogar, a nave vai se mover mais lento. E não estou a falar em quebra de frames. Ok? Ele até pode estar estabilizado, pode estar a funcionar bem, mas pode estar com uma velocidade inferior. E num computador bem mais potente, a velocidade vai ser bem mais superior. E isso pode trazer vantagens e desvantagens no momento em que está a jogar. E claro que isso pode trazer uma experiência de jogo diferenciada, dependentemente do computador em que estejam a jogar o vosso jogo. E então, com o Delta, vocês podem estabilizar, fazendo com que a velocidade da nave seja a mesma, seja qual for o computador que vocês estejam a usar para jogar. Vamos já ver. Portanto, eu vou fazer aqui uma condicionante if input is key pressed, e eu aqui vou chamar aqui
W. Ou seja, se eu pressionar aqui W, a velocidade, vamos chamar a velocidade, o velocity, este velocity já vem, é uma variável que já vem aqui dentro do character body. Nós estamos a chamar essa propriedade diretamente. Vamos dizer que o velocity em y vai ser menos 300. E eu posso criar aqui até, na verdade, uma variável com o atributo export data annotation, basicamente, em que vai ser possível ver esta variável depois no editor. Vamos já ver. Vou criar uma variável chamada speed, que vai ser do tipo int. É muito importante que vocês tipem, isto chama-se tipar as vossas variáveis. Claro que vocês podem não meter e vai funcionar muito bem, obviamente, mas se tiparem as vossas variáveis e funções, isso vai tirar a responsabilidade no Godot no momento em que eu for interpretar o código, e então torna muito mais otimizado na sua execução, porque ele descarta já essa validação, já não tem que estar a validar se trata do inteiro, de uma string, porque nós estamos aqui explicitamente a dizer qual o tipo que queremos trabalhar, não é? Então é uma boa convenção, é uma boa prática vocês tiparem sempre que possível o vosso código no GDScript. Eu vou dar um valor default como 300 e eu vou substituir este 300 pelo speed e meto menos o valor que aqui esteja. Vou salvar e reparem, se eu clicar agora aqui, não estou a ver nada ainda. Export var, era suposto ver. Não. Porque aqui está com um erro, não compilou, é isso. Agora sim, vejam que aqui no Inspector o speed está a 300. Claro que aqui podia alterar, obviamente, mas eu vou deixar para já 300. E vamos validar se ele está a funcionar. Vou dar Run Project. Neste momento não tem nenhum projeto. E eu vou querer selecionar qual a cena main, qual a primeira cena a carregar. Então eu vou clicar. Eu já fiz a geneira, que é o game. Ou não salvei? Não, ainda não salvei. Cabeça minha. Vou salvar esta cena game para dentro da scenes. Agora sim, vou dar um play e selecionar o game. Vai ser a nossa cena principal. Agora sim, está a carregar. E ele não está a dar, não está a funcionar. Porquê? Porque não adianta apenas nós só alterarmos o valor em velocity.y, não é? Eu aqui apenas está a armazenar este valor. Na Godot 3.5, nós basicamente teríamos esta responsabilidade de sermos nós a criar esta variável. O Godot 4 agora já integrou uma variável própria. No entanto, nós temos que fazer com que o personagem se mova. Nós aqui só estamos a atribuir qual a velocidade é que será, mas não estamos a fazer com que o personagem se mova. Para fazer com que o personagem se mova, basta chamar apenas a função chamada move and slide. Esta função, por detrás dos panos, vai fazer com que use esta velocidade e por acaso já usa o delta. Na verdade, até nem é recomendado multiplicar por delta. Nós poderíamos fazer isto para estabilizar aquela questão que eu tinha falado, mas como nós estamos a usar o Move and Slide, é uma exceção à regra. Aviso, Move and Slide automaticamente inclui o time step no cálculo. Então tu não deves multiplicar o velocity, o vetor velocity que nós estamos a usar, pelo delta, porque o Move and Slide já faz isto, ok? Aqui na documentação eu remeto-nos para este aviso. Agora, salvando e executar o código, eu acredito que já esteja a funcionar. Agora, ele continua, eu larguei, já não estou a pressionar no W, mas ele continua a mover-se.
E para justificar, para perceberem que ele de facto continua a mover-se, se vocês vierem aqui à cena remote, que é o que está a acontecer na execução em real time, se vocês clicarem aqui no player, irão ver aqui no inspector, olha, reparem aqui a position, ele continua a mover-se lá para cima. Lembrando que para cima o Y é negativo, para baixo o Y é positivo. Daí, e eu esqueci-me até de referir isso, daí eu ter colocado aqui o menos, e então para alguns pode ter sido esquisito eu de facto ter a mover para cima e eu estou a colocar o menos, mas de facto as coordenadas no Godot é assim que funcionam. Para cima é negativo, para baixo é positivo. No eixo X continua a mesma coisa, obviamente. Para a esquerda é negativo, para a direita é positivo. Agora, porquê que ele continua? Porque ele está sempre a correr a todo o frame, não é? Sempre que passa um frame, ele está com este velocity já colocado. Mesmo que eu não esteja a colocar, eu já atribuí este valor, então ele está sempre. Eu tenho que mudar inicialmente este velocity igual a vector 2.0. Isto o que é? Basicamente este vector 0 basicamente será isto. Estou a meter um comentário à frente só para exemplificar o que está aqui a acontecer. Basicamente ele põe isto. Em vez de eu estar a meter vector 2 entre parênteses e meto 0,0, não, meto 0.0, ele já faz com que todo o vetor seja a 0. Quer em x, quer em y. Facilita bem assim. Então, se eu voltar a testar outra vez, se eu agora andar para cima e largar, ele vai parando. Não é? Agora temos que replicar esta mesma lógica para todas as outras teclas. Faltam 3, não é? Tenham atenção à indentação, não é? A indentação aqui é o quê? É as tabs que vocês dão, porque aqui é sensitivo nesse aspecto. Se vocês colocarem aqui assim, por exemplo, assim, ele vai dar erro, porque ele vai assumir que este velocity está fora do bloco de lógica que nós aqui criamos deste if. Então, nós criamos aqui um bloco condicionante, não é? Então, aqui, esta lógica tem que estar dentro desse bloco. E para ele assumir que está dentro desse bloco, tem que ser uma indentação à frente à qual nós iniciamos o nosso bloco de código. Se então for aqui agora o S, vai ser positivo. Se for o A, já não vai ser Y, mas sim X. E vai ser negativo, está certo? Se for o D, vai ser X e vai ser positivo. E desta forma, já devemos ter o movimento da nossa personagem. Muito bem. E com isto termino este vídeo. Se gostaram, se é do vosso interesse que eu continue com esta série, por favor, deixem o vosso like, subscrevam para ajudar ao crescimento do canal e estamos todos juntos para ensinar e aprender uns com os outros. É isto. Vemo-nos no próximo vídeo. Obrigado. Até lá.